Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, medianeira de todas as preces e de todos os favores, obteve que nossa prece fosse apresentada ao Divino Filho dela e obteve que fosse atendida. Qual prece? Antes de tudo, a prece pela qual nós pedimos a ela que nos dê a graça de amá-la, de sermos cada vez mais dela, de confiarmos cada vez mais nela, de pedirmos a ela que ela nos una cada vez mais a ela e que ela se una cada vez mais a nós. É a grande e fundamental prece, a devoção a Nossa Senhora. Que Maria nos torne devotos dela. Eu vejo alguém que poderia dizer, mas então fica encaminhado para o segundo plano a devoção suprema, o culto de latria a Nosso Senhor Jesus Cristo. Que revolta é esta? O culto de idolia substituindo o culto de latria. Eu fico com vontade de responder que asneira é essa. Nossa Senhora é o canal necessário para chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. É o canal único para chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós de tal maneira aplaudimos a Nossa Senhora e a veneramos, é ou não é porque nós adoramos aquele a quem ela conduz. É o caminho pelo qual ele veio a nós. Foi pelas orações dela que ele se encarnou. Foi nela que ele se encarnou para depois remir o gênero humano. Ela foi a corredentora do gênero humano. E quando ele subiu ao céu, deixando os homens sós, ele deixou a mãe dele para atenuar um pouco a tristeza e o imenso vazio que ele deixava. Tendo tudo isso em vista, se nós nos agarrarmos bem a Nossa Senhora, iremos até ele. Se nós não nos agarrarmos com a Nossa Senhora, com todas as forças de nossa alma, aonde iremos? Para baixo. E nós sabemos bem quem está embaixo. Os senhores valem o que valem, porque são muito devotos de Nossa Senhora. Sejam cada vez mais devotos, e não há bem que não lhes acontecerá. Não diminuam jamais em um grau que seja essa devoção, porque todo mal poderá vir sobre os senhores. Mas para isso, meus caros, é capital um ponto. Não basta não decair na devoção a Nossa Senhora. Ou se sobe cada dia mais, ou se para. E aquilo que para decai. Não tenhamos medo de exagerar. Desde que fiquemos fiéis à doutrina católica em matéria de culto a Nossa Senhora, não tenhamos medo de exagerar. Porque de Maria nunca obstate, dizia São Bernardo. Em matéria de Nossa Senhora, jamais há o que baste. Mais e mais. Ela é de tal maneira mãe de cada um de nós, e nos quer tanto a cada um de nós, por desvalido que seja, por desencaminhado que seja, por espiritualmente trôpego que seja, por nada que valha. Ela é de tal maneira a mãe de cada um, que o homem se voltando para ela, o primeiro movimento dela é um movimento de amor e de auxílio. Porque ela nos acompanha antes mesmo de nos voltarmos para ela. Ela tem ciência do que acontece com todos os homens, em todos os lugares. Ela nos vê aqui a nós, falando dela. E eu ouso esperar que pela intercessão dos nossos anjos no céu, ela sorria quando nos vê falarmos dela. Ela conhece, portanto, nossas necessidades. E é por intercessão dela que nós temos a graça de nos voltar para ela. Ela é que pede a Deus que tenhamos essa graça. Deus nos dá graça, nós nos voltamos para ela. Nós nos voltamos, primeira pergunta é, meu filho, o que queres? Eu já vi uma afirmação que a mim me parece verdadeira. Não era num grande teólogo, mas eu tenho a impressão de que era verdadeira. Que se o próprio Judas Iscariote, depois de ter vendido a Nosso Senhor, e de estar caminhando para o lugar maldito onde ele se enforcou, ele tivesse tido um momento de devoção para com ela e tivesse rezado a ela, ele teria recebido um apoio. Se ele tivesse procurado por ela e dito, eu não sou digno nem de chegar próximo de vós, não sou digno de vos olhar, não sou digno de vos dirigir a vós, eu sou Judas o imundo, mas vós sois minha mãe, tende pena de mim, ela teria recebido com bondade.